ousadia para entrar no santuário, pelo sangue de Jesus, pelo novo e vivo caminho que Ele nos consagrou, pelo véu, isto é, pela sua carne, e tendo um grande sacerdote sobre a casa de Deus, cheguemo-nos com verdadeiro coração e inteira certeza de fé, tendo o coração purificado da má consciência e o corpo lavado com água limpa. Retenhamos firme a confissão da nossa esperança, porque fiel é o que prometeu. E consideremo-nos uns aos outros para nos estimularmos ao amor e às boas obras, não deixando a nossa congregação, como é costume de alguns. Antes, admoestemo-nos uns aos outros, e tanto mais quanto vedes que se vai aproximando aquele dia. Amém, meus irmãos? Podeis assentar. Que Deus nos ajude, nos conceda graça, que possamos meditar na palavra de Deus nesta noite, pela mesma sermos edificados na fé, fortalecidos no amor, no Espírito, e que o nome de Deus seja glorificado. Meus amados e queridos irmãos, nós muito já falamos a respeito deste texto da carta aos Hebreus, pois apesar de não termos uma posição definida quanto à sua autoria humana, não sabemos bem quem foi ao certo seu autor humano. Algumas vertentes defendem que é de autoria de Paulo, outras defendem que é de autoria de Apolo, e por aí vai. Mas nós não temos com precisão, não temos uma unanimidade quanto à questão da autoria desta carta, e por isso aceitamos e reconhecemos a tese de que é um autor desconhecido, certo? E quando nós olhamos este texto, uma coisa nós podemos observar: o autor desta carta era um profundo conhecedor dos rituais levíticos do Antigo Testamento. E outra coisa que podemos observar também é a preocupação deste autor em fortalecer o ânimo destes crentes, em dar força para que eles continuassem a caminhada cristã, a vida com Cristo Jesus, a decisão que eles haviam tomado de seguir a Cristo, mesmo em meio a muitas lutas e provações e dificuldades. Quando nós chegamos aqui no texto em questão, que é a nossa reflexão para esta noite, versículos 19 a 25, a epígrafe do texto fala sobre exortação a perseverar na fé, permanecer na fé. E quando nós falamos sobre perseverar na fé, isto traz muitas implicações para o cristão. Isto significa permanecer crendo nos princípios que um dia nós abraçamos. Isto significa permanecer na comunhão que existe entre os santos e santas de Deus. Isto significa permanecer crendo nas promessas de Deus, promessas futuras de Deus para a igreja. Perseverar na fé significa permanecer constante em oração, significa permanecer constante em vigilância, significa permanecer sempre constante na palavra de Deus. Ou seja, quando falamos em perseverar na fé, isto traz inúmeras implicações para a vida do cristão. E aqui o autor tende a exortar os seus leitores a permanecer firmes na fé de forma inabaláveis. E nós queremos, meus amados irmãos, com a reflexão desta noite, nós iremos abordar aqui 4 pontos dentro da nossa reflexão,
para esta noite é exatamente fazer e trazer ânimo ou compreensão, por meio da compreensão, da importância do crente estar constantemente exercendo a sua fé, perseverando na sua fé, através da prática do congregar-se, do frequentar a igreja, os cultos, os trabalhos, as atividades por aí, como nós temos desenvolvido. Por que nós pensamos e pretendemos apresentar essa proposta? Primeiro, porque nós estamos vivendo um contexto em que muitas e muitas vezes estamos vendo situações, acontecimentos que têm trazido descrédito, infelizmente, que têm trazido descrédito para a imagem da igreja, para o corpo de Cristo, para as atividades da igreja local e por aí vai. E segundo, por conta do crescente avanço de muitos falsos mestres que temos por aí afora, principalmente nas redes sociais, que ensinam o contrário do que a palavra de Deus nos fala sobre perseverar em comunhão uns com os outros e exercer o exercício que nós temos como costume de congregarmos, de frequentarmos a igreja, de participarmos de uma igreja no sentido local, denominacional. E isto nós podemos observar a lição bíblica, não sei se é agora a próxima lição, mas se eu não estiver enganado é a lição número 12. Ela vai falar, a lição bíblica da nossa CPAD, da nossa escola dominical, ela vai falar sobre a igreja como instituição organizacional, certo? Então, por que nós temos que estar sempre perseverando na fé, na esperança em Cristo Jesus e principalmente exercendo esta perseverança através da atividade frequente, da assiduidade nos trabalhos que estamos desenvolvendo na casa do Senhor? Quando estudarmos a lição, nós observaremos perfeitamente o caráter institucional da igreja. A igreja de Cristo, a igreja universal dos santos, não é a igreja universal do Macedo, não. É a Santa Assembleia, os santos comprados e redimidos com o sangue do Cordeiro de todos os lugares. Esta igreja ela tem um caráter organizacional, tem um caráter institucional em cada lugar onde existe um corpo, uma porcentagem, uma parcela do corpo de Cristo que ali reside. E também, obviamente, tem o seu caráter como organismo vivo. Amém, meus irmãos? Então vamos meditar aqui no texto da palavra de Deus nesta noite, em nome de Jesus. Primeiro, o autor, ele fala aqui a respeito deste contexto da seguinte maneira. Deixe sua Bíblia aberta aí comigo, vamos lá, abra aí Hebreus capítulo 10, versículo 19, nós vamos traçar aqui dentro destes versículos. O versículo 19, o autor diz da seguinte maneira: portanto, pois irmãos, ousadia para entrar no santuário. Observe o que o autor está já tratando aqui nessa questão. Ele diz assim: tendo pois o que? Ousadia, intrepidez, coragem, para entrar no santuário. Veja bem, eu disse agora há pouco que o autor desta carta, pelo que nós observamos dos seus próprios escritos, daquilo que ele mesmo fala aqui, era um conhecedor dos rituais levíticos do Antigo Testamento, alguém que conhecia perfeitamente todo o sistema do culto levítico, certo? E aqui ele fala a respeito da ousadia para entrar no santuário. Por quê? Nós sabemos perfeitamente também que uma das intenções deste autor
era mostrar a superioridade do sacrifício de Cristo em relação aos sacrifícios que se davam no Antigo Testamento. Todos nós sabemos que durante a realização dos cultos levíticos, exercido ali pelo período do Antigo Testamento, na Antiga Aliança, nós sabemos como se dava o processo e tudo aquilo que acontecia dentro do processo do culto, da celebração dos rituais levíticos. E o autor escreve esta carta também com a intenção de mostrar para os seus leitores que o sacrifício de Jesus Cristo era o quê? Maior, que o sacerdócio de Jesus Cristo era melhor, que o sacerdócio de Jesus Cristo é eterno e não transitório e passageiro como foi o sacerdócio araônico lá no Antigo Testamento. Por isso ele diz da seguinte maneira: tendo pois ousadia para entrar no santuário. Por que nós podemos e devemos entender isto, certo? Dentro de tudo que vamos tratar aqui, como um incentivo para os crentes permanecerem na fé, congregando-se, frequentando os trabalhos, estar sempre ativos nos trabalhos. Observe que lá no Antigo Testamento, o acesso ao Santo dos Santos era restrito. No Antigo Testamento, no processo levítico, dos rituais levíticos, o acesso para o lugar mais sagrado do santuário era restrito. Ninguém poderia entrar além do véu, somente o sumo sacerdote, uma única vez por ano. Bendito seja o nome do Senhor. E quando nós ouvimos o relato dos evangelhos, em que quando Jesus morreu na cruz do Calvário, bradando, entregando o Espírito ao Pai, o texto sagrado diz que um dos acontecimentos sobrenaturais que ali se deram foi o véu do templo rasgar-se de alto a baixo, como sinal do acesso à presença de Deus pelo derramamento do sangue de Jesus na cruz em favor de toda a humanidade. Bendito seja Deus. Por isso, meus amados e queridos irmãos, nós entendemos que a atividade de congregar, o fato de nós estarmos no culto, o fato de nós estarmos presentes nos trabalhos constantemente e tendo isto como um dos sinais da perseverança da nossa fé, é válido para assim reconhecermos aquilo que Cristo fez em favor das nossas vidas. Observe, meus amados e queridos irmãos, que no Antigo Testamento somente o sumo sacerdote uma única vez tinha acesso ao lugar mais sagrado. Porém, meus amados e queridos irmãos, o autor agora desta carta, ele escreve dizendo assim: tendo pois, irmãos, ousadia, entremos, passemos para o lugar mais sagrado, estejamos face a face com Deus, na presença do Senhor, pelo sangue de Jesus, é o que ele diz. Ou seja, aquilo que era restrito no Antigo Testamento, aquilo que era restrito na Antiga Aliança, agora o crente em Cristo Jesus, os cristãos têm liberdade para acessar, porque pelo sangue de Jesus derramado na cruz do Calvário, nós temos acesso à presença de Deus, nós temos acesso ao Santo dos Santos. Bendito seja o nome eterno do Senhor. E isto nós fazemos de várias maneiras, através da nossa vida de comunhão, de uma vida de oração, de uma vida de devoção, perseverando na fé e exercendo a prática da atividade cristã de congregar-se frequentemente, de estar na presença de Deus, entre os santos louvando a Deus, ou seja, estar na casa de Deus, congregar-se, estar na presença dos santos, na presença dos santos, junto com os santos, é uma maneira de nós reconhecermos o que Cristo fez por nós.
Jesus derramou o seu precioso sangue. Jesus derramou o seu sangue carmesim na cruz do Calvário para abrir o acesso à presença de Deus, para garantir o acesso de todo crente ante a face do Santo dos Santos, bendito seja o nome eterno do Senhor. Ou seja, pelo sangue de Cristo nós temos liberdade de entrar no santuário, pelo sangue de Cristo nós temos liberdade de estar na presença de Deus, pelo sangue de Cristo nós não precisamos mais do mediador, do sumo sacerdote conforme as características do culto levítico. Agora nós temos acesso ao Pai. Quem tem acesso a Deus nesta noite, adore o santo nome do Senhor. Aleluia. É por isso, irmãos, que nós não podemos tratar a atividade de congregar com irresponsabilidade. É por isso que nós não podemos deixar entender que o congregar, estar presente nos cultos, frequentando os cultos, no tempo central, nas congregações, fazer esta atividade algo constante nas nossas vidas. Porque se nós tratarmos isto com irresponsabilidade, nós estaremos deixando de dar a devida importância para o sangue de Jesus na cruz, porque foi através do sangue de Cristo que todos nós alcançamos a liberdade de estar na presença de Deus. E esta liberdade ela é exercida através da atividade de estarmos no culto. Também é através desta atividade. E o autor sagrado escreve dizendo: tendo, pois, irmãos, ousadia para entrar no santuário pelo sangue de Jesus. Pelo sangue de Jesus. Aqui nós também podemos entender, o autor escrevendo no versículo 20, ele diz assim: pelo novo e vivo caminho que ele nos consagrou. Todas as vezes que nós estamos louvando a Deus, exercendo a nossa comunhão, a nossa atividade de crente, frequentando os cultos, participando dos trabalhos, estar presente junto com os santos na presença de Deus, nós estamos exercendo esta atividade como forma de mostrar a perseverança, a nossa perseverança na fé no Filho de Deus. E isto se dá pelo sangue de Jesus que foi derramado na cruz do Calvário e pelo novo e vivo caminho que Jesus abriu, que nos dá acesso ao Pai. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Então, congregar-se, estar congregando, participando, é uma maneira de nós reconhecermos o que Jesus já fez por nós. Nós não poderíamos, se fosse, meus irmãos, conforme o hábito do Antigo Testamento, nós tínhamos ficado lá de fora, esperando o sacerdote vir, proceder com o ritual, trazer o sangue alheio, o sangue do cordeiro, até depois do véu, espargir o sangue sobre o propiciatório, para depois ele ir lá fora proferir o perdão de Deus para nós. Nós trazia a nossa oferta, trazia ali a nossa meio de adoração, entregava o sacerdote vinha e levava lá para Deus. Jesus abriu um novo caminho. Jesus abriu um novo caminho. Jesus derramou o seu sangue para nos garantir um novo acesso, um novo e vivo caminho que Ele nos consagrou pelo véu, isto é, pela sua própria carne. Bendito seja o nome eterno do Senhor. Aleluia. Glória a Deus. Segundo, isto também é uma forma de nós manifestarmos gratidão. É uma maneira de nós manifestarmos a Deus, mostrarmos a Deus a gratidão que temos em nosso coração. O versículo 21, o autor escrevendo, ele diz assim: e tendo um grande sacerdote sobre a casa de Deus. Observe, meus amados e queridos irmãos, que a exortação a perseverar na fé aqui destes crentes
estarmos na casa do Senhor, na presença de Deus, congregando, celebrando a Deus juntos, é uma maneira de nós demonstrarmos a Deus a gratidão que existe no nosso coração pelo sumo sacerdote que agora temos e que intercede por nós diante de Deus. É por isso que o autor escreve dizendo: e tendo um grande sacerdote sobre a casa de Deus, cheguemos-nos com verdadeiro coração e inteira certeza de fé. Todos nós temos acesso à presença de Deus. Nós podemos adorar a Deus no nosso lar, podemos adorar a Deus no nosso trabalho, podemos adorar a Deus onde estivermos, e também temos liberdade para adorarmos ao Senhor no templo, no santuário, em congregados, reunidos na presença do Senhor, não conforme ao que dizem por aí afora os senhores pregadores da internet, que isto não tem importância, que isto não tem valor. É sim, tem importância e tem valor, porque nós estamos aqui porque Jesus possibilitou que nós estivéssemos frente a frente com Deus para celebrarmos ao Senhor. Bendito seja Deus. Cheguemos-nos com verdadeiro coração. Aleluia. Primeiro, vou repetir aqui. Primeiro, nós temos isto como uma forma de reconhecer o que Cristo já fez por nós. Segundo, é uma forma de nós manifestar nossa gratidão a Deus. Aleluia. Irmão, olha, de todo jeito que a gente agradecer a Deus, nós ainda vamos estar agradecendo pouco. De tudo que nós fizermos para manifestar gratidão a Deus, ainda será pouco. Pelo tamanho do sacrifício que Jesus realizou na cruz por nós. Por isso nós precisamos nos entregar, conforme o apóstolo Paulo diz, espírito, alma e corpo. Por isso nós podemos e devemos nos entregar e adorar a Deus com todo o nosso ser, porque desta forma nós conseguiremos manifestar toda a gratidão do nosso coração pelo que Jesus Cristo já fez na cruz do Calvário em favor das nossas vidas. Terceiro, a atividade de estarmos congregando, frequentando e participando de todos esses trabalhos também é o exercício da comunhão cristã que existe entre nós. No versículo 24, o autor ele escreve da seguinte maneira, versículo 23: retenhamos firme a confissão da nossa esperança, porque fiel é o que prometeu, e consideremos-nos uns aos outros para nos estimularmos ao amor e às boas obras. Olha, irmãos, o exercício da comunhão cristã, quando nós reunimos-nos, quando nós nos encontramos, quando nós frequentamos o culto junto, quando nós participamos dos cultos juntos, isto trata-se de exercício de comunhão cristã. Observe que o período da igreja primitiva, o nascedouro da história do cristianismo, os cristãos frequentavam juntos, de casa em casa, participando das atividades juntos, e isto fez com que cada um fortalecesse o outro, que um desse ânimo para o outro. Por isso o autor escreve dizendo assim: para nos estimularmos ao amor e às boas obras, nós devemos cada vez mais viver o exercício da comunhão cristã, da prática da atividade cristã, para que assim possamos cada vez mais estarmos unidos uns com os outros e nós com Cristo Jesus. Pois o próprio Jesus Cristo disse isto orando em João capítulo 17: era o desejo de Cristo que todos estivessem em Cristo, que Cristo estivesse com o Pai e que o Pai estivesse com todos, para que assim o nome de Deus fosse glorificado. Aleluia, Jesus. Bendito seja o nome eterno do Senhor. No versículo 25, ele diz da seguinte maneira: não deixando a nossa congregação, como é costume de alguns, antes admoestando-nos uns aos outros, e tanto mais quanto vedes
que se vai aproximando aquele dia. Isto trata-se também de um testemunho cristão, de um testemunho da nossa fé, de um testemunho da Igreja de Cristo. Essa atividade, ela dá testemunho da nossa comunhão, ela dá testemunho do nosso compromisso e ela dá testemunho da nossa fé. Vamos repetir aí rapidinho. Dá testemunho de quê? Diga assim comigo: da nossa comunhão, do nosso compromisso e da nossa fé. Esta atividade, meus amados e queridos irmãos, é um testemunho cristão da nossa vida cristã, porque todas as vezes que nós exercemos esta prática de congregarmos, de frequentarmos, nós estamos dando testemunho da comunhão que existe entre nós. Nós estamos mostrando ao mundo, revelando a todos os que possam observar que existe comunhão entre o povo de Deus, que existe comunhão entre os santos de Deus, que existe comunhão no corpo de Cristo Jesus. Isso dá testemunho do nosso compromisso. Aleluia. Quando nós temos compromisso, nós honramos pelo nosso compromisso. E ao aceitarmos Jesus, ao tomarmos nossa cruz, ao decidirmos seguir o caminho que Jesus nos ensinou, nós estamos publicamente assumindo o compromisso de servos de Deus, assumindo o compromisso de crentes em Jesus, assumindo o compromisso de homens e mulheres que vivem conforme a palavra santa de Deus. Quem tem compromisso com a palavra de Deus, levante suas mãos aos céus. Quem tem compromisso com a comunhão entre os irmãos, glorifique o nome santo do Senhor, porque isto é testemunho diante do mundo. E terceiro, isto também trata-se de um testemunho da nossa fé. Compromisso, testemunho do nosso compromisso, da nossa comunhão e da nossa fé em Cristo Jesus. Todas as vezes que nós reunimos-nos para celebrarmos a Deus, para cantarmos ao Senhor, para glorificarmos a Deus, para bendizermos e enaltecermos o nome do Senhor, que é digno de louvor e adoração, nós estamos dando testemunho da comunhão que existe entre nós. Nós estamos dando testemunho do compromisso e da fé que existe em nós. Irmã Maria Elisânia.